Olá pessoal, de volta com o nosso curso focado no FCC. Nesse bloco nós vamos falar especificamente de gerenciamento de projetos. Então, já coloque aí no seu material, nós estamos começando a falar de gerenciamento de projetos. E aí uma primeira coisa que precisamos fazer, que eu vou chamar aqui de tópico número 1, é destacar o conceito de projeto. Então, de forma simples, como é que você vai conceituar projeto? Pode conceituar como um esforço temporário para obter um produto, serviço ou resultado único. Sintetizando, sempre que eu me referir a um projeto, você vai pensar em algumas características básicas dele, que envolvem temporariedade, e envolve também o fato de o projeto ser necessariamente inovador, razão pela qual ele é não repetitivo ou não rotineiro. Então vamos de novo. O que é um projeto? É um esforço temporário empreendido para obter um produto, serviço ou resultado único. Então quando você falar construir uma casa é um projeto, escrever um livro é um projeto, imprimir 1000 cópias desse livro é um processo. Qual é a diferença entre um processo e um projeto? O processo é algo cíclico, contínuo, repetitivo, que vai dar origem a algo previsível. O projeto é um esforço temporário único, exclusivo, não repetitivo para produzir algo novo. Então, o que você não pode fazer numa prova? Confundir projeto com processo. Enquanto o processo é cíclico, contínuo e rotineiro, o projeto é único, exclusivo, não repetitivo. Fixa isso. Isso é extremamente importante, não confundir projeto com processo. No caso da gestão de projetos, nós temos outros conceitos básicos aqui a serem analisados. Aí eu peço que você já acrescente aí o 2. Nesse 2, da mesma forma que você falou da hierarquia de processos, você vai falar da hierarquia de projetos. E qual é a hierarquia dos projetos? Nós teremos aqui a figura dos projetos. Vou colocar aqui embaixo, projetos, 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 projeto, no caso. Projeto e projeto. Acima do projeto, nós vamos colocar os programas. Acima dos programas, nós vamos colocar o portfólio. O que eu quero que vocês enxerguem aí? Primeiro, o que é um projeto? Esforço temporário empreendido para obter um produto, serviço ou resultado único. Quando eu junto vários projetos, eu crio um programa. Então, o que seria um programa? Já de forma bastante simples. Programa nada mais é do que um agrupamento de projetos. Pode conceituar desse jeitinho. Então, fixe o seguinte, o que é um programa da maneira mais simples possível? Programa pode ser conceituado como um agrupamento de projetos necessariamente relacionados com o fim de facilitar o gerenciamento de projetos. Então, de forma simples, o que é um programa? É um conjunto de projetos necessariamente relacionados. O que significa isso? Vamos supor que esse aqui seja um projeto do tipo A
e esse aqui é outro projeto do tipo A. Esse aqui é um projeto do tipo B, esse aqui é um projeto do tipo B. Então eu crio o programa B, que é o agrupamento de projetos relacionados a B, e um programa A, que é o agrupamento de projetos relacionados a A. E não faria sentido eu juntar no programa A um projeto B, porque eles não seriam relacionados. Então o que é um programa? Agrupamento de projetos necessariamente relacionados. Aí eu chamo a atenção para o seguinte: enquanto o projeto está no nível operacional, o programa já aparece no nível tático. Então, se alguém lhe pergunta quem manda mais, o gerente do projeto ou o gerente do programa, sua resposta tem que ser direto, que é o gerente do programa. Porque um programa é um agrupamento de projetos. Aí você sobe o nível aqui para o portfólio. O que seria o portfólio? Portfólio seria um agrupamento de programas e projetos. Então você acrescenta. O que é um portfólio? É um agrupamento de programas ou projetos. E aí vem o ponto principal. Não necessariamente, ou melhor, você pode colocar o seguinte, ó, é um agrupamento de programas ou projetos relacionados ou não. Então, qual vai ser a diferença básica entre um programa e um portfólio? Enquanto o programa é um conjunto de projetos necessariamente relacionados, o portfólio é um conjunto de projetos que podem ser relacionados ou não. Então, o que você não vai confundir? Programa com portfólio. Portfólio é um agrupamento de projetos ou programas relacionados ou não, enquanto o programa é um agrupamento de projetos necessariamente relacionados. E aí um ponto importante, quando eu falar de programas, eles são executados no nível estratégico. Diferentemente quando eu falar de portfólio, perdão, diferentemente dos programas que são do nível tático e dos projetos que são do nível operacional. Então eu tenho aqui dois pontos, o que é projeto e qual a hierarquia dos projetos que envolvem esses aspectos básicos. Dando seguimento, pessoal, você vai acrescentar aí um terceiro tópico muito comum nas provas, que é o que eu vou chamar de ciclo de vida do projeto. O que é o ciclo de vida do projeto? Da maneira mais simples possível. É o conjunto de fases atravessadas pelo projeto uma única vez. Então fixa, se é um ciclo de vida, significa que o projeto começa e termina. E ele vai atravessar esse ciclo de fases uma única vez. Perceba, vai passar por ele quantas vezes? Uma única vez. Por quê? Projeto é um esforço temporário empreendido para obter um resultado único, então ele não se repete. Se eu pegar como exemplo Copa do Mundo Rússia, da qual o Brasil infelizmente já foi eliminado, é um projeto? É um projeto. Porque ele vai ter início, meio e fim, e no final ele termina. Não volta para o início e começa de novo. Vai ter uma Copa do Mundo Rússia 2018 e nunca mais teremos nenhuma outra igual a essa. Aí você segue e enxerga o seguinte: esse ciclo de vida é composto, segundo o guia PMBOK, que é um guia de gestão de projetos, pelas seguintes fases. Vamos discutir aqui cada uma das fases. Primeira fase do ciclo de vida de um projeto é o que você vai chamar de iniciação. Aí você entenda o seguinte: nesse momento de iniciação, eu não tenho certeza acerca do projeto. É um momento inicial, ele ainda está no momento embrionário. Então, eu não tenho todas as suas características totalmente definidas. Então, nesse primeiro momento aqui, o projeto está extremamente volátil e incerto. Avançando, um segundo momento aqui do ciclo de vida do projeto é o que você vai chamar de organização e preparação. Essa organização e preparação
É o momento em que eu planejo e preparo para a execução. Mas perceba, não é execução, é apenas preparação. Por quê? Onde é que de fato ocorre a execução? Aqui nesse terceiro momento. Nesse terceiro momento, o que eu terei? Execução do projeto. E aí, por fim, o quarto momento do ciclo de vida é o que eu vou chamar de encerramento do projeto. Aqui, nesse gráfico aí que a gente acabou de montar, eu vou adicionar um plano cartesiano. Já já vocês vão entender por quê. Nesse plano cartesiano, eu tenho cada uma das fases do ciclo de vida ao longo do tempo. Então, a primeira delas aqui para nós é a iniciação. Depois, eu falo em organização e preparação. Depois, eu falo em execução. E, por último, eu falo em finalização. Aí, o que nós temos que enxergar aí? Algumas relações. Primeira relação que vocês vão enxergar aí nesse gráfico, pessoal. Essa aqui, ó. Essa setinha azul que eu estou colocando aí para vocês. O que essa seta azul representa para nós? Essa seta azul está representando os riscos e incertezas do projeto. Por que riscos e incertezas? Eles vão começar altos e termina baixo. Riscos começam altos e terminam baixos. Por quê? Entenda o seguinte, se é um projeto, é algo que nunca foi feito. Se é algo que nunca foi feito, não sei se vai dar certo ou errado. Então, os riscos são altos. À medida que o projeto avança no ciclo de vida, ele gera aprendizado e maturidade. E aí, o que acontece com os riscos e incertezas? Eles vão diminuindo de forma lenta e gradual. Então, o que significa isso? Se eu lhe perguntar em um projeto, aonde os riscos e incertezas são mais altos? Na iniciação. E o que acontece ao longo do ciclo de vida? Os riscos e incertezas caem. E aonde eles serão mais baixos? Na finalização ou encerramento. Então, quando eu me referi a riscos e incertezas no ciclo de vida, eles começam altos e diminuem. Esse é o ponto. Aí, o que nós temos que enxergar ainda? Voltando aí para a tela. Outro ponto que eu vou destacar é esse gráfico aqui, ó. O que é esse gráfico aqui que eu estou colocando? Esse gráfico que eu estou colocando em verde representa os custos do projeto. E aí você vai ficar bem esperto no seguinte, quando eu começo um projeto, eu estou na etapa embrionária, inicial, então o custo dele é baixo. Eu mobilizo poucos recursos e executo poucas atividades. Então, se eu estiver pensando, por exemplo, em construir um metrô mais avançado em Brasília, o que significa isso? Que eu estou apenas pensando. Quanto eu gastei? Nada. Então, pensar é barato. Então, entenda, o início de um projeto tem um custo extremamente baixo. Aí eu pego, faço um termo de abertura do projeto, inicio o projeto e determino que os órgãos responsáveis criem um projeto para executar essa obra pretendida, um metrô moderno. Esse projeto já vai ter um custo mais alto. Por quê? Porque eu estou partindo para uma etapa na qual os engenheiros vão começar a planejar. Então eu já começo a mobilizar um punhado de engenheiros. Quando eu terminar o projeto e estiver tudo pronto, eu executo esse projeto. Quando eu partir para a execução desse projeto, o custo vai lá na lua. Por quê? Vou precisar de máquinas, pessoas, construtoras, insumos, entre outros. Então entenda, no início de um projeto, o custo é baixo. À medida que o projeto avança no ciclo de vida, o custo sobe. E quando é que o custo do projeto atinge o pico? Na execução. Porque é durante a execução em que eu vou executar o maior volume de atividades e vou consumir o maior volume de recursos. Então, entre os momentos do ciclo de vida, o mais caro é a execução. E quando a obra estiver pronta, custo baixo. Então, o que significa dizer? Olha aí para a tela. O custo do projeto é alto no início, aumenta mais, é baixo no início, perdão, coloca aqui, ó, baixo no início. Aí ele aumenta muito durante a execução, ele atinge um pico, é extremamente alto, e depois ele cai drasticamente no encerramento, chegando a um custo zero. Então entenda, riscos e incertezas começam altos e terminam baixos. Custo do projeto começa baixo, sobe, atinge um pico na execução e cai no encerramento. E temos outra curva aqui a ser avaliada, vamos colocar ela aí no quadro. A próxima curva que nós vamos colocar é essa aqui, ó.
Aí o que você vai perceber nela? Ela é totalmente crescente. O que é essa curva roxa que está aí na tela para vocês? Essa curva roxa é o custo de mudança. Não confunde custo de mudança com custo do projeto. Por quê? O custo de mudança começa baixo e sobe, vai subindo. Então, o que é o custo de mudança? Da forma mais simples possível. Quando eu começo um projeto, eu posso mudar de ideia? Posso. E isso vai ter um custo alto ou baixo? Baixo. Depois que eu comecei a execução, eu posso mudar de ideia? Posso, só que já vai ter algo executado. Então, o custo de mudar de ideia é maior. Então, entenda o seguinte, aonde é o melhor momento para mudar de ideia em um projeto? No início. Aonde são os piores momentos para mudar de ideia? Da execução para frente, porque o custo de mudança sobe. Então, fixe o seguinte, o custo de mudança, de modificar um projeto é baixo no início e ele sobe ao longo do ciclo de vida. Enquanto o custo do projeto começa baixo, sobe, atinge um pico na execução e cai. Aí você volta e olha para a tela. Você não pode confundir custo do projeto com custo de mudança, são coisas distintas. Enquanto o custo de mudança é sempre crescente, o custo do projeto começa baixo, sobe e desce. E por fim, eu vou acrescentar aqui mais uma curva. Essa última curva, eu vou colocar ela aqui na cor preta. Eu quero que vocês enxerguem nessa última curva o seguinte. Ela representa a influência das partes. O que são as partes? São o que eu chamo de stakeholders. O que são os stakeholders? São todos aqueles que exercem influência positiva ou negativa sobre o projeto. Então, quando eu me referi a stakeholders, eles influenciam o projeto? Sim. Quando? O tempo todo. Agora, olha só a sacada. Se o stakeholder quiser influenciar o projeto, modificá-lo no início, custo baixo. Na execução, custo alto. No final, custo mais alto ainda. Então, o que significa isso? Quanto mais alto é o custo de mudança, menor é a influência das partes interessadas devido ao alto custo de modificar o projeto em determinado momento. Então, vamos fixar o seguinte, pessoal. Quando eu me referi ao ciclo de vida do projeto, quais são as etapas? Iniciação, organização e preparação, execução e encerramento. E quais são as relações que vocês precisam se lembrar? Custo do projeto, custo de mudança do projeto, influência das partes e riscos e incertezas. Esses são alguns pontos muito comuns nas provas. E aí fixa o seguinte, esse ciclo de vida é atravessado pelo projeto uma única vez. Por quê? Porque o projeto não se repete em hipótese nenhuma. Projeto é um esforço temporário empreendido para obter um produto, serviço ou resultado único, exclusivo, não rotineiro, não repetitivo. E aí nós vamos dar um passo a mais. Já para o tópico aqui de número 4. Nesse tópico de número 4, nós vamos falar especificamente dos processos de gerenciamento de projetos. Aí aqui eu vou precisar que vocês tenham um cuidado a mais. Por quê? Existe uma forte tendência de querer confundir esses processos com o ciclo de vida. São coisas distintas, eu vou trabalhar essa distinção com vocês. Vamos seguir. Quando eu me referi a esses processos de gerenciamento de projetos, eu posso afirmar o seguinte, segundo o guia PMBOK, são 5 os processos de gerenciamento de projetos. 2 pontos. Primeiro deles é o que eu vou chamar de iniciação. Aí você fixa o seguinte, o que é a iniciação? É o momento inicial, embrionário do projeto. Eu ainda não tenho todos os seus detalhes, então aqui o projeto ainda está muito volátil, eu diria. Aí o segundo momento é o que eu vou chamar aqui de planejamento.
Quando eu me referi ao planejamento, é o momento em que eu vou definir os objetivos, metas, estratégias, cronogramas, orçamentos do projeto. Ele vem após a iniciação. Então, fixa o seguinte: enquanto a iniciação é genérica, o planejamento é detalhado. Então, o que o planejamento vai fazer? Detalhar de forma específica aquilo que foi iniciado. Vamos seguir. Um terceiro processo de gerenciamento de projetos é o que você vai chamar de execução. A execução nada mais é do que a implementação do planejamento. E para saber se a execução está ocorrendo conforme o que foi planejado, eu tenho um quarto processo, que é o que eu vou chamar de monitoramento, ou monitorar e controlar, que é onde eu vou monitorar e controlar a execução para garantir que ela ocorra conforme o que foi planejado. E, por fim, quando esse projeto estiver perfeito, eu parto aqui para a quinta e última etapa, que seria a finalização. Aí, o que eu quero que vocês enxerguem aqui nessa brincadeira? Eu tenho planejamento, execução, monitoramento e controle, volta para o planejamento. Então, aqui eu tenho um ciclo. Aí eu lhe pergunto, a iniciação é a que dá o start nesse ciclo. Então, eu tenho aqui um ciclo com iniciação e finalização. Aí eu quero que vocês enxerguem o seguinte, então. Vou chamar aqui de iniciação, planejamento, execução, controle e finalização, sendo que isso aqui ocorre de forma cíclica. Aí, o que eu quero que vocês enxerguem? Esses aqui são os processos de gerenciamento de projetos segundo o guia PMBOK. Quando nós olhamos aqui, volta aí na tela, para o ciclo de vida, qual é a tendência? Você querer confundir esse aqui, que tem 4, com aquele lá que tem 5. São coisas diferentes, pessoal. Por que coisas diferentes? Aí você vai olhar para esse ciclo de vida aqui. Se eu pegar o ciclo de vida aqui e fizer isso, estou esticando ele aqui para baixo. Eu tenho quantas etapas? Iniciação, organização e preparação, execução e encerramento. Esse ciclo de vida aqui pode variar de projeto para projeto de acordo com o tipo e complexidade. Mas os processos de gerenciamento não vão variar. Por quê? Olha para a tela. A iniciação vai ter início? Vai. Ela vai ter fim? Vai. A iniciação precisa ser planejada, executada e controlada? Precisa. Então, o que eu tenho na iniciação? Iniciação, planejamento, execução, controle, planejamento e finalização da etapa de iniciação. Terminada a iniciação, eu vou para a próxima etapa. O que vai ter de novo? Iniciação, finalização, e entre um e outro eu vou ter planejamento, execução, controle. Sendo que esses aqui, planejamento, execução e controle, vão ocorrer de forma cíclica, desse jeitinho. Aí aqui eu tenho finalização? Tenho, do projeto ou de uma etapa? De uma etapa. Aí eu começo a próxima etapa. O que vai ter de novo? Olhando para a tela. Iniciação, finalização e aqui no meio planejamento, execução, controle. Ocorrendo de forma cíclica. Então, entenda o seguinte. Enquanto o ciclo de vida é o conjunto de fases atravessadas pelo projeto uma única vez, os processos de gerenciamento de projetos vão se repetir várias vezes. Então, quais são as características que nós vamos destacar aqui? Os processos de gerenciamento de projetos, ocorrem de forma cíclica, contínua e dinâmica ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Então, olha só a diferença. Enquanto o ciclo de vida do projeto ocorre uma única vez, os processos de gerenciamento vão ocorrer reiteradas vezes. Por exemplo, aqui nesse gráfico eu estou colocando iniciação,
iniciação, aqui vai ter outra iniciação. Então a iniciação ocorre de forma cíclica, contínua, repetitiva ao longo de todo o ciclo de vida. Da mesma forma, planejamento, execução, controle e finalização. Então o que você não pode confundir? O ciclo de vida com os processos de gerenciamento de projetos. E aí um ponto importante, enquanto o ciclo de vida pode ser maior ou menor a depender do tipo e complexidade do projeto, os processos de gerenciamento são sempre os mesmos, independente de qual seja o tipo ou complexidade do projeto. Então, por exemplo, se eu for construir a casinha do cachorro, vai ter um ciclo de vida? Vai. E os processos de gerenciamento? Iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. Se eu for fazer uma viagem para Marte, vai ter um ciclo de vida? Vai. E os processos? Iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. Então, o ciclo de vida pode ser maior ou menor. Agora, os processos de gerenciamento são sempre os mesmos. Não mudam. Cuidado com isso. Dando seguimento, pessoal, ainda me referindo a esses processos de gerenciamento de projetos, eles vão servir de base para nós estudarmos o que eu vou chamar de áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, que é o tema que eu vou deixar para o nosso próximo bloco. Então, com isso, eu encerro esse bloco. No próximo bloco, nós vamos começar a falar das áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos. Grande abraço, até mais! Olá, pessoal, de volta com o nosso curso focado no FCC. Nesse bloco, nós vamos dar continuidade ao gerenciamento de projetos. Então, só relembrando, vamos para a tela. Da última vez que nos vimos, nós passamos pelos processos de gerenciamento de projetos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e finalização. Então, são 5 os processos de gerenciamento de projetos. Nesse bloco, nós vamos conhecer as 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos e entender o que acontece em cada um dos processos de gerenciamento. Então, vamos lá. Pode colocar aí no seu caderno, tópico número 5. Nesse tópico número 5, nós vamos começar a trabalhar as áreas de conhecimento do guia PMBOK, 6ª edição. Em relação a essas áreas de conhecimento, cada uma delas vai atravessar alguns dos processos de gerenciamento. Então, ao mesmo tempo em que você estuda as áreas do conhecimento, você vai estudar também os processos de gerenciamento. Então, vamos lá, pessoal. A primeira área do conhecimento que nós vamos destacar é a área da integração. Nós vamos chamar aqui de gerenciamento da integração do projeto. O que vocês precisam entender a respeito da área de conhecimento denominada gerenciamento da integração? Ela é a responsável por integrar todas as atividades, todas as etapas, todos os processos de gerenciamento, do início ao fim do projeto. Então, ela é a responsável, basicamente, por integrar todas as atividades do projeto. E aí, ela será composta por alguns processos que eu vou distribuir ao longo dos processos de gerenciamento. Então, quais são os processos de gerenciamento? Relembrando, os processos de gerenciamento de projetos são iniciação. E aí aqui você vai entender o seguinte: à medida que formos falando da integração, nós vamos avançar por cada um dos processos de gerenciamento. No caso, o primeiro processo de gerenciamento que vamos destacar aí é a iniciação. E o que acontece na iniciação? Então vamos colocar aqui, o primeiro processo da área de conhecimento denominada integração do projeto na iniciação. Aqui, nesse momento, nós vamos falar no desenvolvimento do termo de abertura do projeto. Então, o que você tem que fixar para fazer uma boa prova? Quando eu analiso a área de conhecimento, gerenciamento da integração, o seu primeiro processo é o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, que ocorre no processo de iniciação. Então, isso aí é uma matriz.
Na iniciação, na área de integração, o que ocorre? É o desenvolvimento do termo de abertura do projeto. E o que é o termo de abertura do projeto? É basicamente um documento formal que marca o início do projeto, definindo seus requisitos iniciais básicos. Então, voltando para a tela. Quando eu falar termo de abertura do projeto, o que é isso? É um documento formal que marca o início do projeto e define os seus requisitos iniciais básicos. Aonde é definido o termo de abertura do projeto? No processo de iniciação, na área de conhecimento denominada integração. Saindo da iniciação, o nosso outro processo aqui seria o planejamento. E aí, o que vai acontecer no planejamento, no tocante ao gerenciamento da integração? Aí aqui já seria o segundo processo da área integração. O que vai acontecer aí? Nesse segundo processo, nós vamos desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Aí o que você precisa fixar? Esse plano de gerenciamento do projeto vai definir as diretrizes para gerenciar tempo, custo, escopo, risco, entre outros. Então ele é um plano que define as diretrizes gerais para o restante do planejamento do projeto. Dando seguimento, pessoal. Se eu der um passo a mais aqui, o que eu vou encontrar? Eu tenho agora o processo de execução daquilo que foi planejado, que para nós aqui vai aparecer como o terceiro processo. O que nós vamos fazer ao longo da execução? Primeiro, você vai lembrar de dois verbos, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Em síntese, pessoal, o que seria isso na prática? Primeiro, eu elaboro o termo de abertura que define os requisitos iniciais básicos e starta o projeto. Depois, eu elaboro um plano de gerenciamento do projeto. Depois, eu oriento e gerencio a execução do projeto de acordo com o que foi planejado. E aí, um outro processo que foi incluso no Guia PMBOK sexta edição, que é o que eu vou chamar aqui de número 4, envolve o gerenciamento do conhecimento do projeto. Vamos colocar aqui, gerenciar o conhecimento do projeto. O que significa gerenciar o conhecimento do projeto de uma forma simples? Ao longo do ciclo de vida do projeto, são gerados dados, informações, e esses dados e informações ampliam o grau de maturidade da organização no gerenciamento de projetos. Pegando um exemplo concreto. Quando você começa a construir uma rodovia, você vai se deparar com diversos entraves, você vai cometer alguns erros, falhas. À medida que você avança na construção da rodovia, você vai aprimorando o seu conhecimento na construção de rodovias, e quanto mais rodovias você construir, melhor você fica. Então, esse gerenciamento do conhecimento produzido é feito na área de conhecimento denominada integração, no processo de execução. É isso que eu preciso que vocês fixem. Então, o que a banca vai lhe perguntar? Olha aí para a tela. A banca vai te perguntar em qual momento é elaborado o termo de abertura? Na iniciação, integração. Em qual momento é gerenciado o conhecimento do projeto? Na integração, execução. É isso que a banca vai lhe perguntar. Ela vai te perguntar os dados dessa matriz. Dando seguimento, pessoal, além da execução, nós teremos aqui o processo de monitoramento e controle. Monitoramento. Esse monitoramento está ficando muito grande aqui. Vamos colocar assim, monitoramento e controle. O que vai acontecer durante o grupo de processos de monitoramento e controle? Como o próprio nome sugere, pessoal, aqui o que nós vamos fazer da forma mais simples possível? Monitorar e controlar o trabalho do projeto.
Aí você perceba o seguinte, o que mudou? O verbo. Na execução, eu tenho orientar e gerenciar a execução, o trabalho do projeto. No monitoramento e controle, eu tenho monitorar e controlar o trabalho do projeto para garantir que a execução ocorra conforme o que foi planejado. Por isso que no quadrinho aqui anterior nós temos planeja, executa, monitora e controla. O que seria o planejamento? É formular o plano de gerenciamento do projeto. A execução, orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Monitoramento e controle. Monitorar e controlar o trabalho do projeto para garantir que a execução ocorra conforme o que foi planejado. Aí você volta para cá e entenda o seguinte. Além do monitoramento e controle, nós teremos aí no controle ainda um sexto processo da área de integração, que é o que nós vamos chamar de controle integrado de mudanças. Por que controle integrado de mudanças, pessoal? Simples. O custo de mudança no início do projeto é baixo. À medida que o projeto avança no ciclo de vida, o custo de mudança sobe. Então, é necessário realizar um controle integrado de mudanças para que elas tenham um custo menor. Por fim, o que nós vamos adicionar aqui? Por fim, nós teremos o grupo de processos, que nós vamos chamar aqui de processos de encerramento. Encerramento ou finalização. Aí eu chamo a atenção aqui para o seguinte, ó. Nós estamos falando aqui da iniciação, planejamento, execução, controle e finalização ou encerramento. Aqui, pessoal, são esses processos, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Só que nós estamos estudando esses processos de acordo com as 10 áreas do conhecimento. Então, nós estamos passando aqui pela primeira área, que é o gerenciamento da integração. E aí, o que nós teremos aqui como sétimo processo da integração? Nós vamos, basicamente, encerrar o trabalho do projeto. Basicamente isso. Então entenda, se alguém lhe perguntar quais são os processos que compõem a área de conhecimento denominada integração, você vai responder, é o desenvolvimento do termo de abertura do projeto, que define os requisitos iniciais básicos do projeto e marca o seu início formal, o plano de gerenciamento do projeto, que define as diretrizes para o restante do planejamento, orientar e gerenciar o trabalho do projeto e gerenciar o conhecimento do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o trabalho do projeto, ou seja, encerrar o projeto ou fase. Aí eu quero que você chegue numa conclusão. Esses 7 processos fazem parte da integração. E aí, se eu lhe perguntar agora o seguinte, o que acontece na iniciação, termo de abertura? O que acontece no planejamento, plano de gerenciamento? O que acontece na execução? Orientar e gerenciar o trabalho do projeto e gerenciar o conhecimento. O que acontece no controle? Monitorar e controlar o trabalho do projeto e controle integrado de mudanças. O que acontece no encerramento? Encerramento do projeto ou de uma fase do projeto. É isso. Aí nós vamos partir agora para a segunda área do conhecimento. Vamos colocar aqui segunda área do conhecimento. O que vai ser a segunda área do conhecimento para a gente? Ela será o que você vai chamar de gerenciamento do escopo do projeto. Primeiro, temos que discutir o que é escopo do projeto. Sempre que eu me referir a escopo do projeto, é a área do conhecimento responsável por garantir que no projeto esteja incluído todo o trabalho necessário para concluí-lo com sucesso e todas as características. Então, a área do escopo é a responsável basicamente por definir todos os requisitos do projeto de forma detalhada. Aí você avança junto comigo para a gente identificar quais são os processos que compõem o escopo. Primeiro processo, pessoal, já começa aqui no planejamento. Por quê? Eu não vou passar pela iniciação no escopo, porque o escopo tem um grau de detalhamento alto. Na iniciação, nós temos apenas a definição dos requisitos iniciais básicos do projeto. No planejamento, nós vamos detalhar. Então, a gente já parte direto para o planejamento. O que nós vamos ver aí no planejamento? Vamos lá. Primeiro processo, nós teremos aqui, basicamente, planejar o gerenciamento do escopo.
Agora, o que você precisa fixar? O planejamento do gerenciamento do escopo está diretamente ligado ao planejamento do gerenciamento do projeto, que é feito lá na integração. Por quê? O plano de gerenciamento do projeto lá na integração é responsável por definir as diretrizes acerca de como será definido o escopo, como será definido o tempo, o custo, entre outros. Então, esses dois planos, olhando aí para a tela, esses dois planos aqui, ó, estão diretamente interligados e interrelacionados. Só que um faz parte da área da integração, o outro faz parte da área escopo. Aí você vai dar um passo a mais e colocar o segundo processo do escopo, que é o que nós vamos chamar aqui de coleta de requisitos. O que é essa coleta de requisitos? É basicamente a identificação das necessidades e expectativas dos stakeholders, ou seja, das partes do projeto. É nesse momento que você vai sentar com cada uma das partes do projeto, conversar, entender e compreender quais são as suas necessidades e expectativas para começar a delimitar o escopo do projeto. Então, o que é a coleta de requisitos? Documentação das necessidades e expectativas das partes do projeto, dando seguimento. Terceiro processo, ainda aqui no planejamento. O que nós vamos fazer nesse terceiro processo? Nós vamos definir o escopo. Quando eu falo definir o escopo, o que significa isso? Com base nos requisitos, eu vou detalhar de forma extremamente analítica quais são todos os requisitos que devem existir no escopo do produto do projeto e todo o trabalho necessário para concluí-lo com sucesso. Assim eu teria a definição do escopo. Para exemplificar, eu gostaria que vocês olhassem para essa telinha branca. Imagine o seguinte, você está pensando em construir uma casa. Enquanto você estiver pensando em construir a casa, você está aqui, ó, na iniciação. Na iniciação, eu estou pensando em construir uma casa. O que eu quero? Uma casa. Você detalhou alguma coisa? Não. Então, quando você fala que quer construir uma casa, você está definindo o termo de abertura do projeto. Quando eu parto aqui para o planejamento, o que eu vou fazer? Eu vou definir todas as características que eu quero nessa casa. Então, o que eu quero na casa? Eu quero que a casa tenha 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. O que eu estou definindo aqui, pessoal? Eu estou definindo os requisitos. Isso aqui é a coleta de requisitos. Com base nesses 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, eu venho aqui e defino o escopo do produto, que seria a casa. Eu vou definir todas as características que eu quero nessa casa. Agora, olha só. Para construir essa casa, eu vou ter que fazer fundação, alvenaria, laje, telhado, acabamento, entre outros. Perceba, esse aqui que está em vermelho não é o escopo do produto, isso aqui é o escopo do projeto. Então, diferencie escopo do produto de escopo do projeto da seguinte forma. O que é o escopo do projeto? É todo o trabalho necessário para construir a casa. O que é escopo do produto? A casa. Então, perceba, enquanto o escopo do projeto relaciona-se ao trabalho e administração da execução, o escopo do produto relaciona-se às características do produto do projeto. Então, entenda o seguinte, qual é a responsabilidade da área escopo? Definir o escopo do produto, que significa definir todas as características que devem existir no produto do projeto, e definir o escopo do projeto, que seria todo o trabalho necessário para concluir o produto do projeto com sucesso. Aí eu quero que você enxergue uma diferença básica. Enquanto o escopo do produto, que seria a casa, tende a ser durável, o escopo do projeto, que é o trabalho necessário, é temporário. Entenda, ó, a construção da casa, temporário. A casa, durável. Então, o escopo do produto e o escopo do projeto são coisas diferentes. Aí você volta aqui na tela.
No gerenciamento do escopo, o que eu vou fazer? Planejar o gerenciamento do escopo, coletar os requisitos acerca do que eu quero na casa e definir o escopo. Quando eu falo definir o escopo, isso envolve tanto o escopo do produto quanto o escopo do projeto. O que seria o escopo do produto? Todas as características da casa. O que seria o escopo do projeto? Todo o trabalho necessário para construir a casa. Então, qual é a responsabilidade do escopo? Definir todas as características do produto do projeto e definir todo o trabalho necessário para concluí-lo com sucesso. Esses aí são alguns pontos relevantes para nós até aqui. E aí, um quarto processo, ainda falando do gerenciamento do escopo, é a criação da estrutura analítica do projeto. O que é a criação da estrutura analítica do projeto, pessoal? Simples. É pegar o escopo do projeto e decompor em partes menores para facilitar o gerenciamento. Isso é o que você vai chamar de EAP. Então vamos aqui para uma telinha em branco para você entender o que é EAP. Olha só. O que é isso aqui que eu estou desenhando? A casa. A casa, no caso, será para nós o escopo do produto. O que é isso aqui que eu estou desenhando? Isso aqui seria o escopo do projeto, que é o trabalho necessário para construir a casa. Se eu pegar o escopo do projeto e começar a decompor ele aqui em partes menores, o que é essa divisão do trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis? Essa divisão é a estrutura analítica do projeto, que você vai chamar apenas de EAP, ou estrutura analítica do projeto. Então, o que é a EAP? É a decomposição do trabalho do projeto em partes menores e mais facilmente gerenciáveis. Aí você vai voltar aqui e enxergar o seguinte. O que acontece no gerenciamento do escopo? 1. Planejamento de gerenciamento do escopo. 2. Coleta de requisitos. 3. Definição do escopo do produto e do projeto. 4. Criação da estrutura analítica do projeto, sendo que esses 4 processos ocorrem no planejamento. Então, se eu lhe perguntar o que acontece no planejamento, é o que está na coluna. Se eu te perguntar o que acontece na integração, é o que está na linha. Se eu te perguntar o que acontece no escopo até agora, é o que está na linha. E toda essa linha está concentrada apenas em planejamento, por enquanto. Só que o gerenciamento do escopo, pessoal, envolve mais processos. Só que nós vamos direto aqui para o controle. Aqui nós vamos colocar um quinto processo, que é o que nós vamos chamar de validar o escopo. O que seria isso, pessoal? Quando você define o escopo do produto e o escopo do projeto, ele não necessariamente estará de acordo com as necessidades das partes interessadas. Isso é o que você acha. Você coleta requisitos, elabora e torce para estar de acordo com os requisitos. Só que como é que você vai ter a certeza de que o projeto está atendendo aos interesses das partes interessadas? Você vai pegar o projeto e submeter a elas. Eu pego o projeto e mostro, cliente, é isso aqui que você quer? Aí o cliente fala, é. O que seria isso? Validação do escopo. Agora perceba, olha para a tela. A validação do escopo ocorre no grupo de processos de monitoramento e controle. Não ocorre no planejamento. O planejamento coleta requisitos, define o escopo e cria a EAP. Mas quem valida o escopo é o controle. E por fim, pessoal, o sexto processo e último é o que nós vamos chamar de controlar o escopo. O que seria o controle do escopo? Simples. Quando eu começo a executar determinado projeto, ele não necessariamente será executado de acordo com o que foi planejado. Então, o que eu preciso fazer o tempo todo? Realizar o controle do escopo para garantir que ele seja executado conforme o que foi planejado. Então, fixa. Quando eu pego a área de gerenciamento do escopo, tem quantos processos? 6. Sendo que planejar o gerenciamento do escopo, coletar requisitos,
definir o escopo e criar EAP fazem parte do planejamento. E validar o escopo e controlar o escopo fazem parte do monitoramento e controle. Com isso, a gente fecha aí o grupo de processos relacionados ao gerenciamento do escopo. Vamos para uma próxima tela. Na nossa próxima tela, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui a terceira área do conhecimento. A terceira área do conhecimento, antigamente, até o Guia PMBOK quinta edição, era chamado de gerenciamento do tempo. No Guia PMBOK sexta edição, passou a ser chamado de gerenciamento do cronograma. Então coloque, terceira área do conhecimento, gerenciamento do cronograma do projeto. Aí o que você vai relembrar? Esse gerenciamento do cronograma vai permear os processos de gerenciamento. Quais são os processos de gerenciamento? Aí você começa a se lembrar. Um primeiro que nós destacamos foi a iniciação. Depois, nós falamos no planejamento. Perceba que eu estou dando continuidade a essa tabela aqui, ó. A gente só está dando seguimento a ela, dessa vez numa terceira área, que seria o gerenciamento do cronograma. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, como é que começa o gerenciamento do cronograma? Um primeiro processo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é planejar o gerenciamento do cronograma. Então vamos colocar aqui, planejar o gerenciamento do cronograma. Aí eu quero que você perceba o seguinte, esse plano de gerenciamento do cronograma está diretamente relacionado com o plano de gerenciamento do escopo, que está relacionado com o plano de gerenciamento do projeto, que define as diretrizes para todos os demais. Então, essa coluna de planejamento está toda interligada, pessoal. Por quê? Se eu mexer aqui no escopo do produto, isso resulta em mudanças no escopo do projeto. Se eu mexo no escopo do projeto, isso resulta em mudanças na EAP. Se muda a EAP, obviamente vai mudar o cronograma. Então, esses planos estão todos interligados, integrados. Agora, olha só, uma vez que eu planejei o gerenciamento do cronograma, eu vou para um segundo processo aqui. Nesse segundo processo, eu vou colocar o processo de definir as atividades. O que significa definir as atividades, pessoal? Quando eu vou avaliar quanto tempo eu vou gastar para executar um projeto, eu tenho que saber exatamente quais são todas as atividades. Por quê? Para cada atividade eu vou ter uma estimativa de tempo. Se eu não tiver estimativa de tempo de cada atividade, eu não tenho como criar um cronograma. Então eu preciso saber quais são todas as atividades para poder estimar o prazo necessário. Dando seguimento, pessoal. Um terceiro processo é o que você vai chamar de sequenciar as atividades. O que significa sequenciar as atividades? Simples. Quando eu analiso um projeto, as atividades podem ser sequenciais? Podem. Algumas atividades podem ser executadas de forma sobreposta? Podem. Outras não. Vamos para a tela branca para ficar mais fácil ainda de entender. Eu tenho aqui 3 atividades organizadas numa sequência lógica. Gostaria que vocês fixassem que cada atividade dessa leva um dia. Para executar essas 3 atividades, eu gastaria 3 dias. São as atividades A, B e C, sendo que elas estão sendo executadas de forma sequencial. Agora, olha só. Se eu quiser ganhar tempo, eu posso fazer isso. Eu posso executar as atividades A e B simultaneamente e posteriormente executar a atividade C. Aí perceba o seguinte, A e B estão sendo executadas de forma sobreposta, então eu vou gastar um dia para fazer as duas. E C eu vou gastar mais um dia. Então perceba, na minha primeira hipótese eu gastaria 3 dias. Na minha segunda hipótese eu gastaria 2 dias. Agora uma pergunta, eu sempre posso sobrepor as atividades? Não necessariamente. Por exemplo, eu tenho como fazer uma parede de alvenaria e rebocá-la ao mesmo tempo?
Não, porque se eu rebocar uma parede que acabou de ser feita, ela cai. Então eu preciso fazer a parede num dia e rebocar no outro, por exemplo. Se eu fizer as duas atividades simultaneamente, não vai dar certo. Agora, outras atividades podem ser executadas de forma sobreposta? Podem. Por exemplo, eu posso fazer a pintura enquanto o eletricista faz a instalação elétrica? Posso. Isso é perfeitamente possível. São atividades que podem ser sobrepostas. Então, fixa o seguinte, voltando aí para a tela. Quando eu falo sequenciar as atividades, isso significa estabelecer a relação lógica encadeada entre as atividades. Qual vem primeiro, qual vem depois, qual pode ser sobreposta, qual não pode, qual o tempo de espera entre a atividade A e B, entre outros aspectos. Dando seguimento. Um quarto momento, ainda falando do planejamento, do gerenciamento do cronograma, seria estimar a duração de cada atividade. E aí você fixa o seguinte, se eu quero criar um cronograma, o que eu preciso fazer? Definir as atividades, organizar as atividades numa sequência lógica e estimar o prazo para execução de cada uma delas. Quando eu fizer essa estimativa de prazos para cada uma delas, eu posso chegar aqui no meu quinto processo. O que seria o meu quinto processo? Aí sim eu posso desenvolver um cronograma. Do contrário, não seria possível desenvolver um cronograma. E aí, dando seguimento, o que você tem que enxergar aqui? Nós temos 5 processos ligados ao planejamento no gerenciamento do cronograma, que é a área do conhecimento responsável por gerenciar o tempo. E aí depois nós teremos aqui os processos de execução, que nós vamos saltar nesse caso aqui, e vamos para os processos de monitoramento e controle. No monitoramento e controle, o que eu vou fazer? Seria o sexto processo do gerenciamento do cronograma. O que eu vou fazer aqui da forma mais simples possível? Vou controlar o cronograma. Para que eu vou controlar o cronograma? Para garantir que ele seja executado conforme o que foi planejado. E o último processo aqui da brincadeira seria o encerramento, que vai ficar vazio. Então, fixa comigo o seguinte, quando eu for analisar o gerenciamento do cronograma, tem quantos processos? 6, sendo que 5 deles estão no planejamento, um deles está no monitoramento e controle. E aí, o que você vai fazer aí na sua casa? Na sua casa, você vai montar essa planilha no caderno e vai lembrar das informações que eu estou passando para vocês, que elas são muito prováveis na sua prova. Dando seguimento, pessoal, vamos ver mais uma área aqui. Uma quarta área do conhecimento, lembrando que são 10, seria o que nós vamos chamar de gerenciamento dos custos do projeto. Aí perceba que aqui nós estamos falando de dinheiro, de finanças. Quando eu falar plano de gerenciamento de custos, lembre-se que os custos de um projeto são mais baixos no início, sobem durante a execução e caem ao final do projeto. Vamos para a tela. Aí no planejamento, um primeiro processo que nós vamos destacar em relação ao gerenciamento de custos do projeto é, seguindo a lógica, planejar o gerenciamento dos custos. Lembrando que o plano de gerenciamento de custos está integrado com o plano de gerenciamento do cronograma. Por quê? Porque o dinheiro vai ser desembolsado ao longo do tempo. Aí lembrando ainda o seguinte, que o plano de gerenciamento de custos e do cronograma está associado ao plano de gerenciamento do escopo. Por quê? Mudanças no escopo podem aumentar ou reduzir os custos. E lembrando que o plano de gerenciamento do projeto estabelece as diretrizes para escopo, tempo e custos. Então, esses planos, de novo, ressalto a vocês, eles estão necessariamente interligados, não são independentes uns dos outros. O que seria o plano de gerenciamento dos custos, pessoal? Muito simples, é basicamente fazer uma estimativa a respeito dos custos.
que eu vou estimar aqui? Quais são os custos necessários por execução de cada atividade? Quais os custos necessários para a execução do escopo estabelecido? Então, o que eu vou fazer aqui no plano de gerenciamento do custo? Basicamente, fazer uma estimativa de custos. Com base nessa estimativa de custos, eu avanço aqui para um terceiro processo. O que eu vou fazer nesse terceiro processo? Eu vou, basicamente, determinar um orçamento. Então, o que eu faço aqui? Elaboro o orçamento, já que eu estou falando do plano de gerenciamento dos custos. Aí, por fim, pessoal, para a gente encerrar esse bloco, você vai colocar aí o seguinte: o quarto e último processo dessa brincadeira aqui é, basicamente, controlar os custos. E aí, com isso, nós temos os 4 processos de gerenciamento de custos, os 6 processos de gerenciamento do cronograma. Lembrando que esses planos estão todos necessariamente integrados. Com isso, a gente encerra esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar das 6 áreas restantes. Grande abraço a todos, até mais. Olá, pessoal, de volta com o nosso curso focado no FCC. Nesse bloco, nós vamos encerrar a parte que trata de gerenciamento de projetos. Então, é o nosso bloco final. No bloco passado, nós estávamos estudando as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos relacionadas aos processos de gerenciamento. E nós paramos na área custo. Dá uma olhada aí para a tela. Esse foi o nosso último quadro. No próximo quadro aqui nós vamos dar continuidade. Vamos colocar aqui a quinta área do conhecimento. A quinta área do conhecimento, segundo o guia PMBOK, passa a ser chamada de gerenciamento da qualidade no projeto. Só manter a cor aqui. Gerenciamento da qualidade. Aí o que eu gostaria que vocês já fixassem a respeito do gerenciamento da qualidade no projeto? Primeiro, enquanto o escopo é a área do conhecimento responsável por delimitar todas as características do produto do projeto e todo o trabalho necessário, bem como criar EAP, a área do tempo é a responsável por criar um cronograma e a área do custo é a responsável por criar um orçamento. Aqui, essa área será responsável por garantir a qualidade do projeto. E a garantia da qualidade do projeto vai atravessar aqueles processos de gerenciamento também. Como que será essa travessia? Vamos analisar. Lembre-se, o primeiro processo de gerenciamento que nós discutimos é a iniciação. Na iniciação, aqui, nós não vamos encontrar nada. Então, a gente já pula direto aqui para o planejamento. Vamos colocar aqui o planejar. O que nós teremos aí dentro do planejamento no tocante ao gerenciamento da qualidade? Esse vai ser bem intuitivo, pessoal. O que você vai colocar aí? No planejamento, eu vou planejar o gerenciamento da qualidade. Agora eu preciso que vocês relembrem o seguinte: o meu plano de gerenciamento da qualidade está integrado com todos os planos anteriores. Esses planos não são independentes uns dos outros. Aí uma curiosidade agora. Nós vamos avançar aqui para o processo de execução. Quando você olha para o processo de execução, você vai perceber o seguinte, ó, no cronograma e no custo, nada. No escopo, nada. Então, nem escopo, cronograma e custos aparece nada na execução. Mas na qualidade vai aparecer. O que nós vamos fazer aqui na execução no tocante à qualidade? Nós vamos realizar o gerenciamento da qualidade. Ou seja, gerenciar a qualidade. E aí perceba que o gerenciamento da qualidade deve ocorrer ao longo de toda a execução. Não vai parar em nenhum minuto, porque eu preciso garantir a qualidade ao longo de toda a execução do projeto. Aí, posteriormente, nós vamos aqui para o processo de monitoramento e controle, que eu vou colocar aqui apenas como controle. O que vai acontecer aí no controle? É o terceiro processo. O que nós vamos fazer? De forma sintética, pessoal.
controlar a qualidade para que ela se manifeste conforme o que foi planejado. Então, quais são os 3 processos básicos de gerenciamento da qualidade? 1. Plano de gerenciamento da qualidade. 2. Gerenciar a qualidade ao longo do ciclo de vida do projeto. 3. Controlar a qualidade para que ela seja executada conforme o que foi planejado. Ponto. Só isso. Então, quando eu analiso as áreas do conhecimento, a que menos vai te criar problema é qualidade, porque ela tem menos processos. Dando seguimento, nós teremos aqui um encerramento que, por enquanto, fica vazio. Aí eu estou avançando agora, pessoal, para a 6ª área do conhecimento, segundo o Guia PMBOK 6ª edição, que é o mais atual. 6ª área do conhecimento, o que é que nós vamos destacar nela? Nessa área, nós vamos falar do gerenciamento dos recursos do projeto. E aí uma curiosidade. Quando eu falo recursos, esses recursos podem ser humanos, materiais, entre outros. Essa área, no Guia PMBOK 5ª edição, era gerenciamento dos recursos humanos. Na 6ª edição, mudou. Passou a ser gerenciamento dos recursos para ficar mais abrangente do que meramente RH. E aí vamos ver quais foram as alterações. Dando seguimento. Um primeiro processo que vai aparecer no tocante ao gerenciamento dos recursos é só você seguir a intuição. Aqui nós vamos falar em planejar o gerenciamento dos recursos. Bem intuitivo, sem muito enfeite. Aí um segundo processo que vai aparecer aqui, dentro de planejamento. Estimar os recursos das atividades. Aqui, pessoal, temos um ponto curioso. Tradicionalmente, estimar recursos para as atividades ficava em gerenciamento do tempo, que é o cronograma. Foi deslocado de lá para cá. Então, antes, aonde se estimava recursos? No tempo. Agora, segundo a 6ª edição, aonde se estima recursos? Aqui, no gerenciamento dos recursos. Então, essa é uma mudança importante, eu diria. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte. Uma vez que eu planejei o gerenciamento dos recursos e fiz uma estimativa dos recursos, eu tenho que partir para os processos de execução. O que seria o processo de execução da forma mais simples possível? Terceiro processo aí da área recursos. Aqui é o momento em que eu vou adquirir os recursos. Só isso. Então, você planeja o gerenciamento dos recursos, estima recursos e adquire recursos. E essa aquisição de recursos ocorre ao longo da execução. Aí você vai acrescentar aí agora o seguinte, o quarto. O que seria o quarto processo? Entre os recursos, eu tenho os recursos humanos. O que eu preciso fazer com os recursos humanos ao longo da execução? Eu vou precisar desenvolver a equipe do projeto. O que é desenvolver a equipe do projeto? Simples, pessoal. No planejamento, você pensa em quais recursos humanos você vai precisar contratar. Na execução, você contrata esses recursos, que seria adquirir, e treina, qualifica. Então, de novo, no planejamento eu penso em quem contratar, na execução eu contrato e qualifico, desenvolvo. E aí, um quinto processo que nós vamos colocar é o que eu vou chamar aqui de gerenciar a equipe do projeto. Lembrando que a equipe do projeto precisa ser gerenciada ao longo de toda a execução. E como nós não estamos falando apenas de recursos humanos, mas também de outros recursos, eu terei também o controle dos recursos, no caso dos demais recursos. Aí eu gostaria que vocês fixassem o seguinte: quais são os processos de gerenciamento de recursos no projeto?
1. Planejar o gerenciamento dos recursos. 2. Estimar os recursos. 3. Adquirir os recursos. 4 e 5. Relacionado à gestão de pessoas. Desenvolver a equipe e gerenciar a equipe. E 6. Controlar os recursos do projeto. Sendo que eu estou atravessando aí os processos de planejamento, execução e controle. Dando seguimento, eu vou avançar aqui já para a 7ª área do conhecimento, em gerenciamento de projetos. Qual seria a 7ª área do conhecimento em gerenciamento de projetos? É o que nós vamos chamar de gerenciamento das comunicações. Aí você perceba, para que um projeto obtenha sucesso, é necessário que haja uma ótima comunicação entre todas as partes que o compõem. E aí, como é que funciona o gerenciamento das comunicações em um projeto? Quais são os processos? Aí você pode seguir a intuição de novo. Esse primeirão aqui, você já sabe qual é. Qual vai ser o primeiro? Planejar o gerenciamento das comunicações, de forma bastante intuitiva. Aqui, o que você precisa perceber? O planejamento do gerenciamento das comunicações envolve tanto comunicação interna quanto externa, ou seja, tanto a comunicação com clientes, patrocinadores, financiadores, entre outros, quanto comunicação entre os gerentes, responsáveis pela execução, entre outros. Então, aqui seria o planejar o gerenciamento das comunicações do projeto como um todo. Durante a execução, nós vamos colocar um segundo processo. O que ocorreria na execução? É o momento em que eu vou gerenciar as comunicações. Para que elas ocorram preferencialmente conforme o que foi planejado. Então, primeiro, planeja as comunicações, depois, gerencia as comunicações. Agora, o processo de comunicação precisa de um feedback para retroalimentá-lo com dados e informações. Aí entra o terceiro processo das comunicações, que é o que você vai chamar de monitorar as comunicações. Então, esses são os 3 processos relacionados ao gerenciamento das comunicações. Aí você vai avançar já para a 8ª área do conhecimento. A 8ª área do conhecimento, eu diria que ela tem um peso a mais e ela vai merecer algumas observações por nossa parte, pessoal. Essa é a área que eu vou chamar de gerenciamento dos riscos do projeto. Aí aqui nós temos algumas ponderações a serem feitas. Quando eu falo gerenciamento dos riscos, lembre-se, dentro de um projeto os riscos são maiores no início e diminuem ao longo do ciclo de vida. Mas em todos os projetos eu tenho riscos. Por quê? Porque todo projeto é uma inovação, é algo que nunca foi feito. Se é algo que nunca foi feito, tem risco. Então, primeiro momento, riscos. Temos que analisar o que são riscos. São situações futuras que podem se confirmar ou não. Se eu quero gerenciar os riscos, um primeiro passo intuitivo, pode voltar aí para a tela. O que vai ser um primeiro passo bastante intuitivo aí para nós, já direto no planejamento? Basicamente, planejar o gerenciamento dos riscos. Aí eu lhe pergunto, para planejar o gerenciamento dos riscos, eu preciso, no mínimo, saber quais são os riscos. Então aqui entra o processo de identificar os riscos. Uma vez que eu identifiquei os riscos, eu tenho que partir da seguinte premissa. Nem todo risco é relevante e tem importância para mim. Alguns riscos têm alta relevância, alto impacto, outros riscos baixa relevância, baixo impacto. Então, qual risco é mais relevante para mim? Tenho que analisar. Quando eu falo aí identificar os riscos, isso envolve posteriormente realizar uma análise qualitativa desses riscos. Além da análise qualitativa dos riscos, um quarto processo seria realizar uma análise
quantitativa desses riscos. Então entenda, pessoal, a análise dos riscos não está adstrita a métodos estatísticos, ela está sujeita também a métodos qualitativos. Por exemplo, quando eu analiso a matriz de probabilidade e impacto, de um lado eu analisaria a probabilidade de ocorrência do risco e de outro o impacto do risco, que é algo extremamente qualitativo. Então, uma das ferramentas que eu posso utilizar seria a matriz de probabilidade de ocorrência do risco e impacto do risco na organização. Por exemplo, determinados riscos, embora sejam muito prováveis, possam ter um impacto baixo. Outros, que são pouco prováveis, têm um impacto alto. Então, eu tenho que analisar tanto probabilidade de ocorrência quanto impacto desses riscos na organização. Então, de novo, repito, a análise dos riscos não se restringe a métodos qualitativos. Ela se vale também de métodos quantitativos e vice-versa. Dando seguimento, feita essa análise dos riscos, eu posso partir aqui para a quinta etapa. O que seria a quinta etapa? Vou elaborar um plano de resposta aos riscos. Aí, esse plano de resposta precisa ser implementado? Precisa. Quando é que eu implemento o meu plano de resposta aos riscos? É aqui, ó, na execução. Sempre que o risco se manifestar, eu venho aqui e implemento. Então, aqui seria implementar o plano de resposta. E aí, como é que eu sei se o meu plano de resposta deu certo ou errado? Eu vim aqui para um sétimo processo. O que seria o sétimo processo aqui na brincadeira? Monitorar os riscos. Aí, o que você enxerga aí nessa brincadeira? O que seria risco? Risco é uma situação futura provável que pode se manifestar ou não, podendo criar situações positivas ou negativas. Para gerenciar riscos, eu preciso planejar os riscos, identificar os riscos, fazer uma análise quantitativa e qualitativa dos riscos e, depois dessa análise, eu elaboro um plano de resposta aos riscos. Elaborado o plano de resposta, eu vou implementá-lo sempre que o risco acontecer e monitorar e avaliar para saber se o meu plano de resposta obteve um resultado positivo ou negativo. Além disso aí, pessoal, eu gostaria que vocês colocassem a título de observação. Perceba, eu vou colocar aqui na parte de encerramento, mas é só uma observação, não faz parte dessa tabela, viu? O que nós vamos colocar aqui nessa observação? Estratégias para lidar com riscos. Vamos botar aqui, estratégias para riscos. Existem estratégias para riscos positivos e estratégias para riscos negativos. Quando eu falo estratégias para riscos positivos, estão subdivididas em 4 tipos. Vamos colocar aqui os 4 tipos. Primeiro tipo, aceitação. O que seria a estratégia de aceitação? Aceito o risco positivo porque ele me traz uma condição favorável. Outra estratégia, melhorar, que seria pegar um risco positivo e potencializar os efeitos dele. Ou explorar, que seria explorar o risco positivo da forma como ele se apresenta. Ou compartilhar, quando você não tiver condições de aproveitar o risco positivo sozinho. Então, para riscos positivos, aceitar, melhorar, explorar e compartilhar. Agora, olha só a sacada aqui. Quando eu me referi a riscos negativos, tem quantas estratégias? 4 também. Para riscos negativos, a primeira delas é a aceitação. Imagine o seguinte, que ao fazer a análise qualitativa e quantitativa, eu percebo que o risco tem um impacto baixíssimo na organização. Logo, eu aceito ele. Eu adoto a estratégia de não fazer nada. Seria a estratégia de aceitação, no caso de riscos negativos. Então, a aceitação, perceba, é a única estratégia comum, tanto para riscos positivos quanto para riscos negativos. Além dela, quem que eu posso colocar aqui? Eliminar.
Por exemplo, eu estou construindo um prédio, existe o risco do prédio desabar. Eu vou lá e explodo ele. O que eu acabei de fazer? Eliminei o risco de desabamento, pessoal. Então, é possível eliminar um risco? Sim. Isso pode resultar, inclusive, na finalização do projeto. Dando seguimento, outra estratégia que eu posso adotar: mitigar. O que seria mitigar? Eu estou construindo um prédio. Esse prédio inclinou e existe o risco dele desabar e derrubar 3 outros prédios. Aí eu pego e dinamito ele de forma que ele derrube só mais um prédio. Eu não eliminei o impacto negativo, mas eu mitiguei. Iam cair 3 prédios, caiu apenas 1. Então eu reduzi o impacto de um risco negativo. Dando seguimento, além da eliminação e mitigação, eu posso transferir. Aí perceba o seguinte, o que seria a estratégia de transferir? Existe o risco de um navio afundar? Sim. Posso contratar um seguro? Posso. Então o que eu fiz? Transferi o impacto negativo do risco para a seguradora e transformei em custo. Aí eu pago o seguro. Agora perceba, quando você transfere um risco negativo, você está eliminando ele? Não. Ele continua existindo. O que você está fazendo é apenas transferindo o impacto dele. Então voltando aí para a tela, o meu plano de resposta normalmente pode prever quais estratégias? Essas, sendo que essas estratégias são para riscos positivos e para riscos negativos, sendo que a única estratégia comum para riscos positivos e negativos é a estratégia de aceitação. E aí nós podemos ir para as 2 últimas áreas, que é o que eu vou chamar aqui de 9ª área do conhecimento, que é a que nós vamos chamar de gerenciamento das aquisições do projeto. Aí eu chamo a atenção para o seguinte, esse gerenciamento das aquisições é a área do conhecimento responsável por adquirir aquilo que é necessário ao funcionamento do projeto. Então, gerenciamento das aquisições é a responsável por adquirir aquilo que é externo ao projeto, não tem no projeto, mas é necessário ao seu funcionamento. E aí nós temos aqui de novo as áreas, os processos, perdão. Iniciação, planejamento. E a gente vai fazer uma pausa aqui no planejamento para analisar o seguinte. Quando eu analiso aqui o planejamento, especificamente, o que você tem que ter em mente? Primeiro processo do planejamento. Nós vamos planejar de forma intuitiva, viu, pessoal? É bem repetitivo. Planejar o gerenciamento das aquisições. Aí perceba, aqui você não está comprando nada. Aqui você está pensando em comprar. Você está planejando o gerenciamento das aquisições. Depois do planejamento das aquisições, qual o próximo passo? Execução. O que eu vou fazer na execução? Para nós, será o segundo processo. O que nós vamos fazer aqui? Conduzir as aquisições, que seria comprar, no caso. Uma vez que eu conduzi as aquisições, ou seja, realizei as compras necessárias, eu vou ali para o processo de monitoramento e controle, que eu vou chamar aqui só de controle. Esse aqui vai ser o terceiro processo. Nesse processo, nós vamos basicamente controlar as aquisições, ou seja, controlar o que foi comprado. Aí uma curiosidade. O que eu quero que vocês enxerguem aqui? Até a 5ª edição do guia PMBOK, existia um processo chamado encerrar as aquisições. Esse processo foi eliminado na 6ª edição. Então, encerrar as aquisições vai ficar vazio, não tem mais esse processo. O guia PMBOK 6ª edição retirou ele. E aí, dando seguimento aqui, a 10ª e última área do conhecimento é a que nós vamos chamar de gerenciamento das partes interessadas. O que são essas partes interessadas, pessoal? São os stakeholders, ou seja, são todos aqueles que podem influenciar o projeto positivo ou negativamente ou têm algum tipo de interesse no projeto. São as partes interessadas. Aí um ponto importante.
Se você analisar todo esse gráfico que estamos montando, desde a primeira tela, você vai perceber. Temos uma aparição aqui na iniciação, termo de abertura do projeto, e depois mais nenhuma. Ó. Agora, na 10ª área, na última área, teremos de novo aqui um processo na área de iniciação, que é o que nós vamos chamar de identificar as partes interessadas. Ficou bem ruim aqui, vamos melhorar isso aqui. O que nós teremos aqui? É o processo de identificar as partes interessadas. Vamos colocar assim, identificar as partes interessadas. O que eu quero que você enxergue nessa brincadeira? Ao longo de toda a iniciação, eu tenho dois processos, identificar as partes interessadas e desenvolver o termo de abertura, ponto. Então a iniciação não é o seu problema. Agora, quando eu olho para o planejamento, ele é o seu problema. Por quê? Planejamento tem uma porrada de processos. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, dentro da área de gestão das partes interessadas, no planejamento? Pode seguir a intuição, pessoal. Aqui eu vou planejar o gerenciamento das partes interessadas. Aqui é onde eu planejo o gerenciamento das partes interessadas. Aí, um terceiro processo, já na execução. Aqui nós vamos falar em gerenciar o engajamento das partes interessadas. E aí, por fim, o último processo para a gente fechar esse bloco, número 4 aqui, é o que nós vamos chamar de monitorar o engajamento das partes interessadas. Aí o que eu quero que vocês visualizem? Quem não é problema para você? Você vai voltar aqui para a tela inicial. Iniciação e encerramento. Não são problemas para você. Por quê? Iniciação, o que tem? Definição do termo de abertura e, posteriormente, identificação das partes interessadas. Ponto. No encerramento, só o encerramento do projeto. Ponto. Então, esses dois processos aí não são problemas. Agora, quando eu olho para o planejamento, o que eu tenho? Em cada área do conhecimento, você vai encontrar o planejamento todo preenchido. Além disso, se eu voltar aqui para o controle, controle também é tranquilo, pessoal. Não vai te trazer muito problema, nem execução. Então, eu diria que a maioria das questões vão bater na tecla planejamento. E aí, entre as áreas do conhecimento, eu diria que as que têm maior peso para vocês será a do escopo, do cronograma, do custo e dos riscos. Em especial, essas estratégias para lidar com os riscos que eu coloquei no cantinho da tela aí, a título de observação em verde. Com isso, nós encerramos esse bloco de gerenciamento de projetos e aí, nos próximos blocos, nós vamos resolver exercícios. Grande abraço a todos, até mais!